Gente, vamos dar um pulinho até com o nosso repórter Rafael Mendonça. Ele esteve lá na assinatura do Acordo de Mariana, prefeito se pronunciando sobre a não assinatura. São prefeitos que têm municípios atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão e que não devem assinar o acordo de repactuação para reparação dos danos, o acordo que foi proposto pelas mineradoras Samarco Vale e BHP Billiton. Rafa Mendonça na tela, por favor. O prefeito de Mariana, Juliano Duarte, concedeu entrevista nesta sexta aqui no Hotel Bourbon, em Belo Horizonte. Ele reforçou novamente o posicionamento contrário dele e de outros 24 municípios em relação ao acordo de reparação proposto pela Samarco, referente ao rompimento da barragem em Bento Rodrigues, no ano de 2015. A repactuação previa a destinação de 170 bilhões de reais para o reparo. O grande ponto de discordância é a ausência das prefeituras nas negociações e a divisão dos valores. Menos de 5% ficaria com cada município e o valor seria pago de forma parcelada. É o que explica Juliano Duarte. Vamos ouvi-lo. Como eu disse, o impacto fica na cidade. É onde o cidadão procura os seus direitos, onde o cidadão procura as secretarias, procura os prefeitos, procura os vereadores. É lá, de fato, onde o impacto aconteceu. É lá que as pessoas perderam o emprego, é lá que as empresas fecharam as portas, é lá que os municípios deixaram de fazer investimentos em virtude de um crime que foi de responsabilidade de uma empresa. Então, nós não entendemos por que os prefeitos não foram convidados, ou então por que o presidente de Fórum dos Prefeitos não foi convidado para sentar à mesa para que pudesse participar dessa divisão de valores que aconteceu de forma injusta com os 49 municípios. Então fica aqui também o nosso questionamento ao governo federal e ao governo do estado, por qual motivo os prefeitos não foram ouvidos. Nós não podemos assinar um acordo em que o município não teve direito de ter voz. Vale lembrar que na última quinta-feira, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, negou o pedido da Associação Mineira de Municípios, a AMM, para prorrogar por mais 180 dias o prazo de adesão. Há também a ação movida por municípios, incluindo Mariana, na Inglaterra, envolvendo empresas e pessoas contra a BHP, que é sócia majoritária da Samarco. Por lá, o valor é de 230 bilhões de reais e cada município pode receber até 20 vezes mais do que o previsto no acordo brasileiro. Com as informações, Rafael Mendonça. Obrigado, Rafa. Tá aí, o Rafael esteve lá conversando com o prefeito de Mariana. O prefeito de Mariana está se posicionando, já tinha se posicionado anteriormente, da mesma forma que vários prefeitos, o presidente da Associação Mineira de Municípios, o prefeito de Valadares e outros prefeitos de outras cidades, se posicionando a respeito da impropriedade, que é, primeiro, não ter sido convidado para conversar nessa roda de conversa sobre essa indenização, esse reparo. E segundo, o fato de que os problemas continuarão acontecendo nos municípios e que eles, prefeitos, é que terão que dar a solução através dos recursos dos próprios municípios, com um acordo que será pago em 20 anos. É difícil, né, Kertzmann? Olha, Paulo, eu sempre me manifesto no seguinte sentido, né, a respeito de todo esse imbróglio. Primeiro é que o ótimo é inimigo do bom. E segundo, quem sou eu para poder decidir ou opinar na decisão particular de cada prefeito de cada município, porque eles estão vivendo a realidade, eles é que sabem onde o calo aperta. Agora, as declarações do prefeito, elas são irrefutáveis, Paulo. Se de fato, e não há motivo nenhum para duvidar do que ele falou, se de fato em nenhum momento os prefeitos foram chamados à mesa, a representação, o líder dos prefeitos não foi chamado à mesa, e toda essa decisão, toda essa divisão de dinheiro, de indenização passou ao largo do que eles acham, nunca foram ouvidos, é claro que ele tem toda a razão. Até porque, como ele mesmo disse, o malefício foi causado aos municípios e aos munícipes destes municípios. O problema, Paulo, é que essa estrutura organizacional, esse tal pacto federativo que existe no Brasil, ele, o tempo todo, ele tira poder e desprestigia o município.
E aí a gente sempre obedece essa regra, né? O dinheiro vai para a União, que depois vai para os estados e depois vem para os municípios, sendo que esse dinheiro é produzido nos municípios. Me parece que esta regra está prevalecendo também nessa formatação de acordo. Ô, Figueiredo, é difícil, porque esse pacto federativo, que deveria ser respeitado, ele não é respeitado pelos governos, federal, às vezes estadual, e não é respeitado até pelas empresas. Porque um acordo dessa forma é rompimento até do mínimo de realidade do que é a vida no município, né? Ô Paulo, com certeza, né? E se for falar de pacto federativo no nosso país, o que a gente mais discute aqui no Talks é a defesa dos municípios, porque é onde as pessoas vivem, como muito bem disse o prefeito, como falou o Ricardo, é onde a vida das pessoas acontece, é dentro do município. Ninguém mora no estado de Minas Gerais, no país Brasil, as pessoas moram no município. E muito disso, né, a gente inclusive já discutiu aqui a questão de municípios que são muito pequenos, a necessidade de existência deles, se fossem distritos de outros municípios, às vezes a população estaria muito mais bem atendida. Mas sobre a crítica, né, do nosso federalismo é exatamente isso, né, Paulo? É uma concentração maior da unidade do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de poder decisório em Brasília do que nos municípios, né? Aquilo que também discutimos aqui várias vezes, que é muito mais Brasil do que Brasília, né? Muito mais os municípios, com essa ideia. E quando você vê pela fala muito bem dita pelo prefeito de Mariana, onde os municípios não participaram de um acordo desse, pode-se pensar até em possíveis nulidades dessa discussão, né, Paulo? Porque realmente foram eles os impactados de toda a tragédia que ocorreu. E ontem, inclusive, a gente falou sobre isso e discutimos, inclusive, os impactos que possam ter da decisão que venha lá da jurisdição britânica, né, Paulo? Então, infelizmente, é uma dura realidade no nosso país, mas que temos que lutar para que existam muito mais municípios independentes, muito mais a independência deles do ponto de vista financeiro do que a concentração das riquezas em Brasília, né?